O cristão e a política. Descubra como vencer a guerra cultural. Introdução. Desde que comecei a apresentar essa palestra, que agora se tornou um livro, não me recordo de nenhum dia em que a ministrei que tivesse sido igual, mesmo se tratando do mesmo tema. Por cada igreja que passei foi uma experiência nova. Ficava espantado, confesso, quando pessoas aceitavam Jesus em uma palestra sobre política. Isso acontecia porque não era sobre política, mas sim sobre propósitos nascendo ou sendo reativados. Tudo começou quando elaborei essa palavra para a minha igreja em 2019, com o objetivo de alinhar os princípios e valores cristãos no coração dos membros. Jamais imaginei que, após 3 anos, estaria ministrando essa mesma palavra nos Estados Unidos e em 6 países da Europa. Lembra que eu disse que era sempre uma experiência nova, mesmo sendo a mesma palestra? Isso era muito legal. Deus sempre trazia algo diferente, uma força inabalável e uma alegria em servi-lo. Cansativo? A beça. Mas quando via rostos de crianças, adolescentes e jovens cheios de lágrimas e impactados, o cansaço sumia imediatamente. E sempre que estava a caminho de casa, Deus me incomodava para que eu deixasse essa ministração disponível para qualquer pessoa, a qualquer hora. Mas como eu faria isso? Quando Hitler assumiu o poder da Alemanha e Che Guevara o de Cuba, eles queimaram diversos livros e literaturas da antiga cultura para que esta fosse esquecida e apagada da história. Naquela época não existiam mídias sociais como as de hoje, restavam apenas os livros. Ainda hoje, com a imensa quantidade de redes online, estamos à mercê de perseguições e de cancelamentos de contas. Além disso, há uma alta probabilidade de perdermos a nossa liberdade na internet. Não vou esperar que isso aconteça para eternizar minhas palavras. Não foi por acaso que Deus nos deixou um livro, a Bíblia Sagrada. Muitas pessoas morreram para que a Bíblia estivesse hoje em nosso colo. Inclusive, desconsideramos esse sacrifício ao deixá-la de lado. Guerras, perseguições e mortes não foram capazes de impedir a continuidade desse livro. O livro é o único instrumento que temos para eternizar o que foi dito. Todos os filósofos, estudiosos e pensadores fizeram o mesmo. Eternizaram seus pensamentos por meio da escrita. Como dizia o padre Antônio Vieira, o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. Como eu gosto de aprender com os grandes, resolvi fazer o mesmo. São inúmeros os relatos e depoimentos de pessoas que foram ensinadas a não misturar religião e política. Talvez você seja uma delas, mas depois que essas pessoas escutaram minha palestra, a visão delas mudou por completo. Neste livro, tive a oportunidade de aprofundar mais cada tema, o que não era possível fazer em apenas 1 ou 1h30 de ministração. Estou convencido de que, ao ler este livro, sua visão também mudará, ou sua compreensão sobre cristianismo e política será ampliada. Além de ter a oportunidade de conhecer cada canto do Brasil e ver as suas peculiaridades, seja a sua diversidade cultural, sejam as pessoas, as comidas e os ambientes, também pude viver dentro da política. Dediquei meus finais de semana, feriados e meios de semana à noite a esse ministério. Mas, ao longo do dia, estive envolvido em meu compromisso com meu cargo de vereador em Belo Horizonte. Cada dia mais pude perceber que a política é muito mais ampla do que meras reuniões, discursos, projetos de lei e debates em plenários. A política estava no dia a dia e, ao mesmo tempo, que ficava feliz em saber que estava abrindo os olhos de centenas de milhares de pessoas. Ainda havia muito trabalho a ser feito. Dediquei meus finais de semana, feriados e meios de semana à noite a esse ministério. Mas, ao longo do dia, estive envolvido em meu compromisso com meu cargo de vereador em Belo Horizonte. Cada dia mais pude perceber que a política é muito mais ampla do que meras reuniões, discursos, projetos de lei e debates em plenários. A política estava no dia a dia e, ao mesmo tempo, que ficava feliz em saber que estava abrindo os olhos de centenas de milhares de pessoas.
Ainda havia muito trabalho a ser feito. Parecia-me que, enquanto fazíamos um livro pró-vida, a esquerda produzia 50 em prol da morte de crianças no ventre, 5 filmes, 3 documentários e centenas de manifestações. Estamos perdendo de lavada, e isso sempre me incomodou muito. O que o incomoda? O que você almeja mudar? Quais são os seus desejos? Quem você quer influenciar? Essas são perguntas que você deve fazer-se todos os dias, caso ainda não tenha encontrado as respostas. E afinal, o que isso tem a ver com política? Tudo! Esqueça tudo o que você sabe sobre política. Vou mostrar a você uma política diferente do que sempre costumou ouvir. O cristão não pode olhar para uma sociedade que mata a criança no ventre e não se compadece com isso. Ignorar a empreitada de movimentos gays para destruir a natureza humana é nutrir ódio pelo evangelho, é por fim aceitá-la. Fechar os olhos para os professores que utilizam o ambiente escolar a fim de moldar almas para o progressismo e raptá-las da igreja não é um ato de amor, mas de covardia. É mais fácil trancar-se dentro da igreja do que enfrentar a realidade, a de que estamos em guerra. O professor Olavo de Carvalho dizia que, aspas, se a sua ânsia de agir é maior que a sua ânsia de compreender, sua ação sempre será incompreensível. Segui essa afirmação à risca. Por mais que meu coração ficasse inquieto com tudo o que estava acontecendo, eu precisava canalizar essa inquietude para a compreensão do que eu estava vivendo. Pensei em denunciar, em confeccionar faixas expondo tudo o que estava acontecendo de errado no meio gospel. Pensei em milhares de estratégias para explicar aos cristãos que estávamos perdendo influência em todas as áreas. Mas coloquei apenas uma coisa em prática. Recolhi-me ao meu quarto. Segurei minha ânsia de agir e passei a compreender. Confiei em Cristo e coloquei o meu coração à disposição dele. E hoje estou aqui, eternizando essa semente que foi colocada em meu coração há anos. O sal é uma substância vital para os seres humanos. Além disso, ele conserva, dá gosto e possui diversas outras propriedades. Que este livro seja como o sal para você, não servindo somente para conservá-lo ou para ser vital ao seu intelecto, deixando o seu estudo com mais gosto, mas para lhe dar sede. O sal também dá sede. Você se lembra disso? Que a partir daqui você tenha sede de conhecer mais. Que a cada capítulo o Espírito Santo o conduza a sentir um inconformismo com o que está acontecendo ao nosso redor. Um chamado nasce quando algo deixa inconformado. Que muitos chamados nasçam, que muitos inconformados surjam e que Cristo seja sempre exaltado. Esse é o meu desejo.